Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Escola de Economia da FGV em São Paulo. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou professor aqui da Escola de Economia e também coordenador de pesquisa do FGV Agro. O evento de hoje, que é coordenado aqui pelo FGV Agro, ele discutirá alguns dos impactos institucionais sobre o mundo do agronegócio que as medidas que foram adotadas no Brasil recentemente para combater o coronavírus têm causado, têm oferecido para nós. Para participar dessa conversa, nós convidamos 6 especialistas com larga experiência no funcionamento das diversas operações do mundo do agro. Eu vou rapidamente apresentar esses nossos especialistas e, em seguida, eu explico como vai ser a dinâmica da nossa conversa. Primeiro, Dr. Renato Buranello, que é doutor em Direito Empresarial pela PUC de Campinas e sócio do Vaz, Buranello, Shingaki e Oioli Advogados. É também professor e coordenador do curso de Direito do Agronegócio do INSPER. Segundo, Dr. Domício dos Santos Neto, é mestre em Direito Comercial pela USP, especialista em Direito Internacional pela Hague Academy of International Law e sócio do Santos Neto Advogados. Nossa terceira convidada é Samantha Pinheda, minha colega de longa data, especialista em Direito Socioambiental, consultora de distintas organizações e sócia do Pinheda e CRAN Sociedade Advogados. É também professora de Direito Ambiental do MBA da FGV e apresentadora do Terra Viva. Tiago Leite, nosso quarto convidado, é mestre em Direito do Mercado, de Mercado Financeiro e de Capitais, sócio do Pinheiro Neto Advogados e possui uma ampla experiência em operações de crédito e transações internacionais. Nosso quinto convidado é o Dr. Vladimir Abreu, mestre em Direito pela NYU Law School e sócio do Tosini Freire Advogados. Na sua trajetória, desenvolveu a área de mudanças climáticas e mercado de carbono no escritório, entre várias outras atividades. Por fim, nosso último convidado é o Dr. Marcelo Muriel, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, sócio e diretor do Muriel Advogados. Atua frequentemente em arbitragens no Brasil e fora, ora atuando como árbitro, naturalmente, ora como presidente de tribunais internacionais. A nossa discussão aqui hoje ela vai se organizar em 2 etapas. Inicialmente, eu vou pedir a cada um dos nossos painelistas convidados que façam uma breve apresentação de 5 minutos sobre o problema geral do coronavírus e o impacto sobre o agronegócio na sua visão. Em seguida, a gente vai abrir para um conjunto de perguntas do público e eu aproveito para comentar e avisar quem estiver nos ouvindo que sintam-se à vontade para realizar suas perguntas pelo chat do YouTube. Nós vamos selecionar algumas dessas perguntas e repassar para os nossos convidados em seguida. Gostaria de começar, então, com o Dr. Renato Buranello. A pergunta de partida, Renato, é essa. Como que essa crise, na sua visão, impacta sobre o agro e o que nós deveríamos nos preocupar? Daniel, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês, da GV, com os meus colegas aí de atuação no agro no dia a dia. Realmente a gente está num momento único, né? E eu acho que, para dar o pontapé inicial aqui, eu acho extremamente importante trazer, talvez, alguns fundamentos, né, que, de certa forma, vão influenciar muito o nosso dia a dia daqui para frente. Eu acho que teremos um novo mundo a partir dessa crise e efeitos jurídicos aí realmente vastos e complexos que vão testar o nosso sistema. Então, eu acho que, primeiro, né, é importante reforçar e repisar que, dentro do contexto legislativo, né, a gente ter decretado aí a atividade agrícola, pecuária, de abastecimento, né, como atividade essencial, já o coloca dentro de uma natureza, né, jurídica, de efeitos jurídicos também extremamente importante, né. O nosso professor da casa e do centro do agro, né, tem um título importante que destaca essa questão, né? O agro se a gente imaginar que uma situação como essa pudesse vir
com falta de abastecimento e falta de alimentos, talvez a gente não tivesse aqui agora conseguindo, de certa forma, colocar, ainda que com tranquilidade, um pouco desses conceitos, né? Então, fundamentalmente, atividade essencial, né, coloca dentro desse contexto agora, né, uma necessária revisitação de vários pactos firmados, e a gente deve assistir nos próximos dias, então logo o judiciário possa receber essas questões. Dois contextos principais que eu gostaria de destacar aqui, sem me alongar demais dentro desse tempo. Eu acho que nas questões dos contratos comerciais, né, a gente realmente vai ter situações aí que buscarão, né, uma revisão, e dentro desse contexto dos contratos comerciais, eu gostaria de fixar também, né, algumas premissas que nós precisamos olhar para dentro do sistema de direito civil. Nós estamos dentro do direito civil e a sistemática de direito civil, a questão dos contratos agroempresariais. Então, essa sistemática de direito civil vai ser testada. Por mais que a gente tenha visto situações anteriores, como a onerosidade excessiva, na crise da soja e outras questões pontuais, eu acho que nunca como antes a gente vai assistir, né, o funcionamento desse sistema de direito privado. Direito de obrigações, dos contratos aqui, realmente vão ser colocados em teste. Isso, para nós, vai ser bastante importante acompanhar, né? Nós não podemos esquecer também que, dentro desse contexto de revisão do sistema, né, há até em mudanças recentes, aí, como liberdade econômica, né, uma ideia de atuação mínima do julgador, né, que ele possa respeitar ao máximo esses pactos, mas até como e quando dentro de uma crise como essa, né? Então, eu acho que a situação, a manutenção da situação contratual vai depender muito da situação concreta, né? A gente não pode esquecer, há diferentes setores e diferentes situações de crise em cada setor. Para não ir longe aqui, né, você vê muita diferença entre o setor de complexo grãos com o setor sucroenergético, por exemplo. Nós não estamos tendo a crise em grãos que a gente vai passar pelo etanol e pelo açúcar. Ou nós não vamos ter uma crise que pode colocar abaixo um setor como o setor de flores, por exemplo, como foi discutido em vários outros ambientes e painéis como esse. Então, diferentes situações, diferentes soluções jurídicas, com certeza. Será que o julgador está preparado para isso? Quer dizer, eu acho que aí é que nós vamos ver e buscar entender se a gente encontra no nosso sistema realmente a melhor solução, né? Então, eu acho que a maior objetividade, né, e as mudanças mais cirúrgicas possíveis dentro desse contexto dos contratos empresariais, acho que vão ser as grandes metas, os grandes desafios que a gente vai ter que percorrer nos próximos dias. O segundo aspecto, além das relações contratuais, eu queria destacar a questão de crédito, né? Enquanto a gente vinha num cenário extremamente positivo, num cenário de crédito, né, buscando ampliar as linhas, né, e maior atração do mercado de crédito privado para o agronegócio, aproximação do mercado de capitais, a Lei 13.986, aí, a antiga, né, a já ultrapassada, então, MP do agro, que vem com várias modificações e avanços nesse sentido, né, tirando o peso do Estado na questão do crédito, para colocar, assim, uma proximidade muito maior dos agentes privados, dos avanços de outras modalidades e plataformas de financiamento, colocam, de certa forma, também em suspeição, né? Como é que vai ficar esse quadro agora? Será que o dinheiro continua vindo como estava vindo? Né? Será que a gente não vai ter uma revisitação ainda maior do que a gente já havia passado em décadas anteriores, com maior participação do Estado, a necessária reprogramação de todos aqueles instrumentos que estavam sendo planejados? Será que a gente não vai ter que adaptar operações específicas para setores específicos com crises específicas, né? Então, assim, a gente vê realmente que a participação do MAPA nesse contexto tem sido extremamente urgente, tem sido extremamente hábil, mas, ao mesmo tempo, de efeitos ainda diferidos, né? Eu tenho participado constantemente de grupos e painéis assemelhados, a gente nota que a questão de se programar ou se propor algo
e o efeito prático, né, no caixa das empresas tem um distanciamento muito grande. E o que se ouve de determinados setores é que essa urgência chegou. Então, que não há muito mais tempo a esse contexto. Nesse contexto ainda, em medidas, vamos dizer, de caráter provisório, de caráter precário, aparecem situações que às vezes me assustam um pouco, né? Você vê o Conselho Nacional de Justiça, né, dando recomendações nos de RJ, eu acho isso complexo, né? Será que era o momento, é assim que a gente vai lidar com de fato, o regime de exceção, né? E o Conselho direcionando aplicações da norma? Acho isso complexo. Você vê o projeto 1397 também, né, caráter transitório, mas já busca suspender as ações de execução, né, propõe uma negociação preventiva, reduz o quórum de aprovação para novos planos, quer dizer, você pode propor um novo plano e não cumprir aquele já aprovado, né, e estabelece planos especiais aí para pequenas e médias empresas. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso não possa ser necessário. A questão é a forma, a questão é o quanto o caráter de exceção pode levar a um contexto e conduta social oportunista. Então, se a gente, de fato, tem que detectar aquele problema e tentar dar trato e remédio àquele problema, por mais que seja duro o remédio e o efeito colateral dele, o que me assusta por vezes são regimes de exceção já num quadro instalado de grande complexidade, né? Então, eu acho que a gente dá, né, prioridade aos textos estabelecidos, às normas que já estão aí, né, aos caráteres dos princípios e cláusulas gerais contratuais, né, a boa-fé, a função econômica e social dos contratos, eu acho que tem que pesar em algum contexto, lembrando que a caneta do julgador também vai ter um peso extremamente relevante aqui. O próprio sistema do Código Civil, o sistema privado atual, permite isso e dá maior liberdade ao julgador. Então, para dar abertura e jogar um pouco a bola para vocês, não se limitando, é claro, a esses temas, mas eu acho, de fato, temos fundamentos para um quadro jurídico extremamente complexo, que vai testar os sistemas atuais aí, normativos privados, né? E dentro de um contexto social extremamente preocupante, porque a gente está tratando de um bem essencial, que é alimentos, bioenergia, e a função de abastecimento que não pode parar. Então, esse é um setor vital e que tem, dentro dessas instrumentalidades que a gente acabou de falar, comerciais e financeiras, o seu principal motor, e é a ele que a gente, eu acho que deve tutelar. Esse era o pontapé inicial que eu queria deixar a vocês aqui como abertura. Ótimo, muito obrigado, Renato. Eu vou passar para o Domício, e nós estávamos conversando, Domício, que quando essa crise bateu à porta, houve uma preocupação no mundo inteiro com o fechamento das fronteiras e o impacto que isso poderia ter no agro. Eu queria te ouvir e saber como você tem visto essa crise e o que nós deveríamos pensar no setor. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de participar desse evento. Os colegas da mesa virtual e todos os participantes. Eu acho que o Renato fez uma excelente introdução e eu posso tentar dar um foco um pouco mais macro, né, como você mencionou. Eu confesso que ninguém, né, poderia imaginar um lockdown dessa magnitude. Né? E quando veio o isolamento, confesso que a minha primeira preocupação foi, como o Renato disse, o abastecimento. Né? Como é que fica o abastecimento, como é que fica a produção, como é que fica a logística, né, e o escoamento desse abastecimento. Né? E o que a gente viu, na verdade, o que está vendo hoje, né, é que o agro tem mostrado toda a sua força, o agro está operando normalmente. É lógico que alguns setores, como o Renato mesmo mencionou, de flores, hortaliças, enfim, sofreram muito mais que outros, né, de tratores, colheitadeiras, enfim, mas, no geral, o agro está operando normalmente. Então, não me parece que possa haver algum problema de abastecimento interno. Não é?
No entanto, a gente percebe também que existem países super preocupados com esse abastecimento. A gente percebe já uma movimentação, uma tentativa de alguns países que tinham algum tipo de barreira comercial com o Brasil, tentando já aliviar essas barreiras. É o caso da China, que comprou uma grande quantidade de carne do Brasil recentemente, Emirados Árabes, Argentina, Marrocos, Egito. Isso em relação a carne, trigo, leite. Outros países estão tentando fazer estoques, né? Normalmente, os estoques são formados por países sempre que o preço de uma determinada commodity se encontra muito fragilizado no mercado internacional, então eles fazem aqueles estoques esperando o preço, né, daquela commodity subir. Não é esse o propósito dos estoques que estão sendo formados por esses países. É lógico que a intenção desses estoques é, primeiro, garantir o abastecimento local e, segundo, ganhar o tempo, né? Para que eles possam analisar o mercado, ver onde isso vai parar e depois do isolamento, como é que o mercado vai se acomodar. É lógico que um exemplo interessante, um caso interessante ocorreu na semana passada, que vem do Egito, né? O Egito lançou uma concorrência enorme para compra de trigo, né? Só que ele exigiu uma garantia de entrega, ou seja, ele impôs ao fornecedor que garantisse a entrega, independentemente de qualquer problema logístico, né? Impondo todos os custos e todos os ônus, né, dessa entrega ao fornecedor. Isso o mercado internacional olhou como um sinal de início de pânico, né, do país, e logo depois o Egito cancelou essa concorrência, né? Só para mostrar que em alguns países eu acho que o termômetro está bastante elevado, tá? Aqui no Brasil, como eu disse, não vejo problema, né? É lógico que lockdown e problemas logísticos afetam, né, diretamente o fluxo normal do comércio internacional. Os importadores mais focados no abastecimento de suas nações, os exportadores estrangeiros, não os brasileiros, preocupados também, porque alguns países estão destinando toda a produção agrícola para consumo interno e não mais para exportação. E eu acho que é aí que vem a grande oportunidade para o agronegócio brasileiro, né? Eu vejo uma grande oportunidade nas exportações. A gente sabe que o Brasil teve uma safra recorde de soja, né? Segundo dados da Conab, houve um aumento de 4,1%, um volume de 251 milhões de toneladas, ou seja, praticamente 10 milhões de toneladas a mais que o ano passado, né? Foi um recorde. Em março, né, em pleno confinamento, já tivemos um outro recorde, que foi exportação de grãos, né? Foram 4 bilhões de dólares, 11 milhões de toneladas exportadas de grãos. O setor de açúcar também começou super bem, já verificou um aumento de 4% no volume de exportações. Então, o Brasil, né, se continuar produzindo, o que sempre produziu, se continuar exportando, o que sempre exportou, eu acho que ele vai ter um papel de destaque, né, um papel relevante. A gente sempre diz que o Brasil é o celeiro do mundo, e acho que chegou o momento de comprovar que isso realmente é uma verdade, né? Então, eu vejo as exportações como uma grande saída para o Brasil, né? Isso porque, eu não sou economista, mas todo mundo diz que a exportação, o Brasil sempre depende, e sempre vai depender das exportações, até para garantir o superávit na balança comercial, que é o caminho mais básico para que o país consiga colocar a sua economia nos eixos e o país voltar a crescer, né? Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade, mas que, para que o Brasil possa, né, se aproveitar dessa oportunidade, ainda mais com o câmbio, né, no nível que se encontra, a gente tem que ter atenção a alguns aspectos. Eu diria que o primeiro aspecto é o que o Renato mencionou, reforçar o caráter de essencialidade da produção. Aliás, não só da produção, mas da cadeia inteira do agronegócio. Isso é super importante. Eu sei que estava ocorrendo um julgamento muito importante hoje no STF. Eu parei de assistir quando começou esse webinar, não sei o resultado, talvez o Marcelo saiba, mas isso é muito importante porque vai determinar quem tem prerrogativa para declarar o que é o que não é essencial, né? Eu acho que o agro tem que ser essencial, como o próprio Renato mencionou.
Segundo aspecto que eu acho que deve ter uma atenção devida é o aspecto logístico, tá? E logístico, não vamos falar de infraestrutura, porque não é o momento agora. O logístico é o transporte, transporte terrestre, principalmente os portos, né? Onde a gente vai conseguir escoar essa nossa produção. Eu sei que os portos operam normalmente, existe aí um certo atraso de 15, 20 dias, o que é super normal. Esse atraso decorre de alguns fatores, como, por exemplo, manutenção que já estava programada dos terminais portuários, e também o próprio escoamento, o próprio gargalo que teve do recorde de produção de grãos e o bom início de exportação de açúcar. Semana passada, nós tínhamos 22 embarcações esperando para atracar, para poder carregar de produto. Então, assim, eu acho que os portos estão operando normalmente, é super importante que continuem a operar dessa maneira, né? E, por fim, tem um ponto também bem lembrado pelo Renato, é o crédito, né? O governo tem que não garantir, mas facilitar o acesso ao crédito. E por crédito aqui eu não quero dizer crédito público, né? Ou crédito rural. A gente sabe que nesse ano mesmo, quando a ministra Tereza Cristina anunciou o Plano Safra, ela já disse que o volume de crédito de recursos públicos destinados ao agro seria menor, será mais focado em pequenos produtores. Então, o agro vai ter que buscar o seu fomento necessário no mercado de capitais, no mercado privado de crédito, né? Não só no mercado de capitais, mas também no crédito externo, né? E eu queria só encerrar essa introdução inicial, Daniel, mencionando uma frase, né, e se me permite, com um adendo, né, do ministro Roberto Rodrigues, numa entrevista que ele deu essa semana. Ele disse que o momento, a prioridade é abastecer, né, da engrenagem que vai da roça ao consumidor. E eu incluiria consumidor local e internacional. Ótimo, obrigado, Domício. Eu agora vou convidar a Samantha para participar da nossa conversa, e eu sei que você traz, Samantha, uma experiência muito especial na relação entre o agronegócio e o meio ambiente. Como você tem visto essa crise e o impacto no agro? Bem, Daniel, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Nossa, essa minha tentativa virou missão de vida, viu, Daniel? De tentar fazer esse elo, né, entre o agro e o meio ambiente e demonstrar o que realmente eu acredito que não existe lados opostos, não existem lados opostos. O agro e o meio ambiente, a sustentabilidade do agro brasileiro é uma coisa já notável no mundo todo, e aí a gente segue tentando fazer com que isso, de fato, seja tanto conhecido por nós, como seja conhecido pelo mundo, que tanto nos aponta o dedo nessa questão ambiental. Eu quero começar aqui falando especialmente disso que foi tocado agora aí primeiro pelo Renato, né, sobre a essencialidade do agro. Está todo mundo em casa, mas está todo mundo abastecido, todo mundo tem fruta, verdura, legume, frutas e verduras um pouco mais, com um pouco mais de cuidado nessa escolha, mas não falta carne, não falta nada para ninguém. O agro continua tanto abastecendo quem está em casa na quarentena, quanto garantindo um mínimo de saúde financeira para o país, com essa safra recorde de 249 milhões de toneladas, produzindo aí 7,5%, 8% do nosso território. Então, de fato, são fatos notáveis que, quando a gente fala de impacto dessa crise no agro, o primeiro que eu gostaria de destacar é o impacto positivo, que foi aqui falado, que eu vejo como oportunidade. O Brasil tem chance de, com toda a tecnologia que desenvolveu, com todo o sistema que funciona hoje no Brasil, para essas safras recordes serem possíveis e para nós termos superávit de balança comercial garantido pelo setor, a gente tem uma grande janela de oportunidade, porque não fomos só nós que paramos, né? O mundo parou. E nessa crise eu entendo que o primeiro impacto vai ser, de fato, se soubermos levar, vai ser uma oportunidade de crescimento. O Domício perguntou a respeito do julgamento, né, do STF, acabou agora há pouco, e eles asseguraram um pouco mais de autonomia aos governadores. No que, né, na verdade, em que ponto? No ponto de falar a respeito da essencialidade dos serviços. Então, segundo a maioria dos ministros,
só pode definir sobre essencialidade de atividades quando isso for a cargo do governo federal. O governo federal só pode definir se essa essencialidade for de serviços que afetam a nação como um todo. Quando isso for local, os governadores vão poder ter um pouco mais de autonomia. E eu duvido, viu, Domício, que haja qualquer estado que tire a essencialidade do agro, não só da produção, mas de toda a cadeia, como bem citado aí Roberto Rodrigues, da roça até o supermercado. Mas eu quero destacar, Daniel e todos os meus colegas aqui, alguns pontos que eu entendo que serão os principais impactos dessa crise, fazendo esse paralelo de agro e de meio ambiente. E o primeiro deles é com relação ao nosso papel de diminuição de gás do efeito estufa, como falou também, acho que foi o Renato que falou, né, que vai ser muito sentido pelo setor de etanol, esse ponto de paralisação, porque nós tivemos uma diminuição drástica de consumo de combustível, aliado a uma queda de preço de petróleo. Então, realmente, o mercado do etanol está, de fato, com sérios problemas, e um ano que nós temos o RenovaBio na rua, né, que é a descarbonização da economia, que nós começamos, já foram emitidas as primeiras CBIOs, que são títulos de descarbonização dessa economia. Infelizmente, veio um balde de água fria com essa crise aí para impactar de forma negativa esse mercado. O segundo ponto que eu entendo também é que nós vamos ter dificuldade no judiciário. Eu advogo meio ambiente para o agro há 20 anos, e eu sempre tive dificuldade em fazer muitos juízes, desembargadores, ministros, entenderem certos detalhes do agro, quando a questão é jurídica do agro, porque não é uma coisa tão familiar a esses magistrados. Nós temos 85% de população urbana, e a maioria desses magistrados vieram de uma área urbana. É pouca gente que tem ligação com o campo. E se já não entendiam efetivamente, não tinham familiaridade com as questões normais, imagina entender o detalhe de um descumprimento contratual, o detalhe de um não cumprimento de obrigação, detalhes que, se não forem socorridos pelo poder público, vão acabar ficando muito difíceis, com excesso de judicialização, na minha opinião. O outro ponto que eu entendo complicado é o cumprimento do Código Florestal. Em que momento nós estamos hoje? O Código, todas as propriedades rurais fizeram o seu cadastro ambiental rural, e nós estamos aí numa reta final, até o final desse ano de 2020, para adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental para aqueles que têm passivo ambiental. Mas existem muitos estados que estavam no meio da discussão das suas legislações locais, e essas discussões pararam. Porém, o prazo para aproveitar dos benefícios do código, ele só é válido para quem fizer o CAR até o final deste ano de 2020. E isso não houve nenhuma sinalização por parte do poder público de que vai haver uma prorrogação. Então, eu entendo que é necessária, é urgente essa prorrogação, para que ninguém perca a possibilidade de usar os benefícios do código. Igualmente, esse impacto vai se dar para os municípios e para os estados que estavam pensando em fazer os seus zoneamentos ecológicos econômicos. Eu entendo o zoneamento como um instrumento sensacional de gestão do território, identificar onde tem potencial mais produtivo, identificar onde tem fragilidade ambiental, para que nós possamos zonear de uma forma macro o uso das terras, e assim a gente vai diminuir muito todos os problemas, né, os conflitos que existem. Então, essas discussões também se paralisaram. E, por fim, deixar aí para perguntas, porque o tempo da gente é curtinho, eu entendo que nós vamos ter grande problema em relação a 2 projetos de lei muito importantes que estavam andando bem no nosso legislativo. Um deles é o pagamento por serviço ambiental. O projeto de lei foi aprovado na Câmara, foi encaminhado ao Senado, e ele é um alento ao produtor rural que precisa, principalmente em locais como a Amazônia, preservar 80% e só usar 20% da sua propriedade. O projeto de pagamento por serviços ambientais é uma renda extra e que tem tudo a ver com o momento de sustentabilidade que o mundo vive. Mas aí o projeto está parado, não está sendo discutido. E um outro igualmente importante é o marco regulatório, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O Brasil não tem uma lei geral de licenciamento. Os licenciamentos são feitos pelos estados,
porque tem uma resolução do CONAMA que diz o que é ou o que não é passível de licenciamento, e cada estado fez a sua lei. Nos falta segurança jurídica, celeridade, desburocratização, e esse projeto estava prometendo tudo isso, mas com a paralisação, acabou parando na metade. O produtor rural vai pagar essa conta, porque ele continua sujeito à burocracia dos órgãos ambientais para qualquer atividade. Eu fico super à disposição de vocês para a gente discutir o tema. Quero agradecer de novo e dar parabéns pela iniciativa, viu, Daniel? Muito obrigada. Muito obrigado, Samantha. Eu vou chamar agora o Dr. Tiago Lessa, e não Leite, como eu falei na apresentação inicial, me desculpe a falha. Eu sei que você, Tiago, trabalha, entre vários outros temas, assim como alguns colegas que falaram antes, sobre o crédito. Eu queria te ouvir sobre como essa crise impacta no agro e, em particular, no crédito para o agronegócio. Joia, boa noite. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite da GV para participar desse webinar. Boa noite a todos os colegas que estão hoje juntos nessa mesa virtual. Ouvindo, acho que tudo que foi falado até agora, pelo Renato, do início, pela Samantha, tudo muito interessante, eu queria só dar um viés um pouquinho diferente, Daniel, se eu puder. Quer dizer, olhar para a crise que a gente está passando agora, não tanto para os problemas que a gente está enfrentando, mas olhar um pouco do que será que a gente vai aprender com essa crise e para frente o que será que a gente pode ter de lição. Ou talvez aqui uma provocação no sentido de o que nós deveríamos aprender com essa crise para, obviamente, não cometer os mesmos erros e tentar sair desse processo todo super difícil, principalmente do ponto de vista de saúde e de vidas humanas complicado que a gente passa, mas como é que a gente pode sair melhor lá para frente, o que a gente pode tirar de lição. E eu acho que eu começaria dizendo o seguinte, a gente, talvez todos de nós aqui, já, claro que estávamos habituados com tecnologia, claro que estávamos habituados com já fazer videoconferência, mas talvez quem de nós aqui imaginaria um mês atrás que webinars se tornariam a grande forma de comunicação e de palestras e conferências de repente, né? Eu acho que, e quando eu digo de repente, talvez todos de nós aqui no dia 10 de março não imaginava isso, né? Não precisamos voltar a falar em 2015, não, a gente pode falar menos de 30 dias, por mais que todos nós talvez já tivéssemos conhecido as plataformas, já tivesse até contratado licenças para webinars, mas talvez grande parte de nós nem estivesse ainda usando muito essas plataformas, e a gente virou expert nelas em 20 dias. E eu não acho que o setor do agro vai ser diferente. A instrumentalização, a documentação de operações no campo sempre foi um desafio do agro. A gente é um país continental, todos nós sabemos, todos nós nascemos aqui, todos nós conhecemos super bem nosso país, mas a gente sabe que isso é um baita desafio para o crédito. Para você originar uma operação, seja ele um empréstimo bilateral, seja ela uma operação de mercado de capitais, você está falando de um devedor que está assinando, produtor rural que está documentando isso, e ele está lá a 5 mil quilômetros de distância da onde está o credor, seja o crédito internacional, seja o crédito local. E a gente enfrenta essas dificuldades da originação do crédito e da documentação do crédito, elas desembocam, claro, numa estruturação de uma operação para o mercado de capitais, elas desembocam no judiciário, elas desembocam em N disputas e discussões que elas podem gerar. E eu não tenho a menor dúvida que, embora a sociedade como um todo já estava se digitalizando, já vinha para um caminho de digitalização, eu acho que isso já era inevitável, agora ele vai se tornar algo muito mais fácil, muito mais habitual de todos nós. O judiciário já vinha decidindo de forma favorável a assinaturas de documentos de forma eletrônica, muito antes do que as legislações que vêm confirmando esse entendimento, mas fato é que o judiciário já estava aceitando antes da legislação determinar, mas a verdade é que eu acho que isso vai ser um caminho não sem volta, ele já era sem volta, mas um caminho muito mais acelerado. E eu espero que pós-crise desta pandemia, como tudo está se tornando virtual nesse momento e durante essas quarentenas que passaremos, e já há notícias que talvez a gente passe para uma quarentena, de repente libera um pouco, a gente volta para uma quarentena, fato é que assinaturas digitais, os processos de escrituração eletrônica, tudo aquilo que não precisa mais do papel físico, só pode ser benéfico. Será benéfico para a estruturação do crédito, será benéfico para as operações
do mercado de capitais. Eu acho que a gente não precisa falar, inclusive, de leis novas para isso. Temos, por sorte, uma lei sancionada semana passada que vem de fruto de uma discussão do mercado há quase 4 anos, que era chamada MP do Agro, agora é a Lei 13.986, e ela tem lá a possibilidade, ela cria expressamente a escrituração de quase todos os títulos do agronegócio, e não todos, ela permite a assinatura eletrônica de vários deles, então a gente pode aproveitar algo que foi recém-sancionado, claro que não pensado para a pandemia que a gente está passando, mas perfeitamente útil, e usar isso como instrumento para dar celeridade ao crédito, principalmente no momento em que não necessariamente o credor vai conseguir ir encontrar pessoalmente o seu devedor. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco, talvez, para isso e aproveitar também legislações, de novo, cito essa, para a gente abrir o mercado no momento de restrição de crédito. Acho que eu queria fechar essa palavra inicial dizendo que é inegável que a gente passa agora para um momento de maior restrição de crédito. E a restrição de crédito não é simplesmente porque o setor financeiro decide falar, não quero mais emprestar. Não, é natural que no momento em que é difícil você ver o dia de amanhã, você vê o horizonte, você conseguir planejar o horizonte, é natural que você tenha uma dificuldade de conseguir programar uma concessão de crédito. Não é que ela não está ocorrendo, mas há naturalmente uma restrição. Eu acho que o mercado de capitais, que teve uma restrição ainda maior, pode ser um aliado nesse momento para isso, mas a gente, e a verdade é, o agronegócio talvez é o único setor que conseguiu emplacar alguma operação de mercado de capitais durante a pandemia. Nós trabalhamos e concluímos a semana passada uma operação de CRA, de mercado de capitais de agronegócio liquidada no meio da pandemia. O que é uma notícia que significa que o agronegócio consegue ainda captar, ainda que, obviamente, com volumes menores nesse momento, mas consegue ainda captar o mercado de capitais. Mas eu acho que essa lei que foi editada, volto a citá-la, ela abriu a possibilidade da gente acessar o mercado de capitais internacional, que antes era de muita dificuldade de acessar para o pequeno e médio produtor rural, principalmente para o médio produtor rural. E também as empresas da cadeia do agronegócio de tamanho médio. E aqui a gente pode, sem querer me estender muito nesse início, inclusive abrir possibilidades bacanas no sentido, inclusive, das finanças sustentáveis, e pegando um gancho um pouco do que a Samantha acabou de comentar, os green bonds que foram tão falados e que ainda não chegaram nas empresas de médio porte no Brasil, elas só estão nas empresas ainda de grande porte. Os instrumentos criados, um dos instrumentos criados por essa lei pode facilitar o acesso a esse investidor, que primordialmente é um investidor ainda internacional. Infelizmente, eu adoraria que fosse diferente, mas infelizmente o investidor local ainda não voltou seus olhos para esse tipo de papel sustentável, seja ele os chamados green bonds, sejam eles os social bonds, mas a verdade é que essa lei facilita o acesso do médio produtor para esse investidor internacional e tem também, dentro dessa esteira, uma oportunidade, e de novo, concluo dizendo que toda crise, na verdade, pode gerar oportunidades, e oportunidades de se não só nós olharmos e nos reinventarmos como sociedade, como a gente até conduzia todas as nossas vidas nesse momento, mas olhar para coisas que poderiam ser implementadas com o que já temos. Quer dizer, essa lei que foi aqui recém-criada criou algo absolutamente novo que está passando, e não deveria, desapercebido, que é a CPR de floresta. Temos um país se a gente olhar só as áreas que já estão em produção, né, a gente está falando de uma área, de acordo com o censo que o IBGE publicou de 2017, o censo mais recente do agro, uma área de 350 milhões de hectares, sendo que dessa área 29% é floresta. E isso, como a Samantha bem colocou, quer dizer, isso gera zero renda para o produtor hoje em dia. Pelo contrário, gera só o pânico dele de ser punido por alguma razão se alguém entender que ele não cuidou direito daquela floresta. E você criar mecanismos, seja por meio da legislação que a Samantha comentou, de pagamento por serviço ambiental, ou seja por meio da emissão de uma CPR de floresta, você vai inverter a lógica de preservação e dar renda para o produtor para preservar a floresta em si, e não ficar só naquela percepção que a gente teve até hoje de isso, preservar significa não ser punido. Pelo contrário, preservar tem que ser algo que gere renda para o produtor, que gera renda para quem detém o imóvel onde tem a floresta. Então, desculpe ter me alongado aqui, Daniel, mas diria, eu olharia para a Covid no momento, para a pandemia da Covid-19, e tentando pincelar aqui algumas sugestões do que a gente deveria aprender para frente. Talvez
realmente a digitalização e abraçar isso de forma definitiva no setor do agronegócio, como um facilitador da originação do crédito, para facilitar o acesso ao crédito, e buscar também formas de financiamento não novas, principalmente no mercado internacional, e com focos também diferenciados. Claro que não esquecendo o que sempre foi feito, mas olhar esse momento para isso também. Obrigado mais uma vez, e um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado, Thiago. Eu vou agora convidar o Vladimir para compartilhar a sua visão e como você tem visto, Vladimir, essa crise e o impacto no agro, em particular sobre a maneira como os contratos do agronegócio são realizados e de que maneira esses contratos podem ser impactados. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, o agro é das molas propulsoras da economia brasileira, né, e merece a atenção que é necessária para que a gente consiga fazer com que, como todos disseram aí hoje à noite, parafraseando o Dr. Roberto Rodrigues, né, para os produtos saírem da roça e chegarem no supermercado. Não só brasileiros, né, mas do mundo todo, né, porque o Brasil realmente tem o potencial para ser o celeiro do mundo. Como a grande parte aqui dos meus colegas falaram um pouco mais sobre as questões macroeconômicas, né, eu vou me concentrar agora um pouquinho mais nas questões micro. Eu vou falar um pouco, né, do impacto nas questões contratuais, né, o que pode acontecer nas questões contratuais relativas ao agronegócio, né, porque, sem dúvida nenhuma, né, todas as empresas ou partes envolvidas aí nas transações estão pensando em como eu vou fazer para cumprir os meus contratos, né? Está em discussão no Congresso, né, um projeto de lei, que é o projeto de lei 1179, que traz, sem dúvida alguma, uma discussão muito interessante, considerando um pouco o que a Samantha falou antes, né? O que a gente vai ver agora realmente é um movimento muito grande de acesso ao judiciário. E se a gente deixar que o judiciário venha tomar decisões sobre toda e qualquer questão que seja levada a ele, né, a gente pode realmente acabar aí num ambiente onde a gente tem um monte de decisão dispar, um tendendo para um lado, outro tendendo para o outro, e na medida em que a gente tenha uma lei que seja aprovada, que tente, de alguma forma, pacificar alguns temas, né, que sejam, já vai ajudar na sistemática e de interpretação das questões contratuais. Alguns pontos que eu acho importante mencionar aqui em primeiro lugar, esse projeto de lei ele trata, né, de questões relativas à resilição, resolução e revisão contratuais, né? Um exemplo disso, né, é que ele fala que, por exemplo, alguns argumentos, né, como o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário, não podem ser alegadas como razões para você ter a possibilidade de rever contratos, né? Uma coisa que a gente vem discutindo bastante e assessorando clientes e dando nossa opinião a respeito e nossas recomendações é que cada caso vai ter que ser analisado de acordo com as suas características específicas, né? Tem muita gente trazendo aqui à baila a discussão sobre os eventos de caso fortuito e força maior, né? Será que realmente a pandemia, né, de Covid-19 é um caso de força maior e se aplicaria a todos os contratos existentes, né? A gente tende a achar que não, né? A gente acha que todas essas questões precisam ser avaliadas com muito cuidado, a partir do momento em que nós estamos numa situação, né, que nunca foi vivida por nenhum de nós aqui antes. E, portanto, o que a gente precisa fazer é entender que a situação hoje, provavelmente, entre ambas as partes de um contrato, são situações de perde-perde. Então, faz sentido a gente pensar em tratar essas situações com equilíbrio, né, para que a gente possa diminuir os prejuízos de ambas as partes e fazer com que as partes se engajem efetivamente para buscar
alternativas e soluções para atingir esse propósito de reduzir as suas perdas, né? Porque essa é uma realidade que a gente vai ter que lidar, né? Quando você pensa em perdas de vidas, né, perdas de empregos que vão ser massificadas, né, a situação contratual também vai ter que ser avaliada dentro desse aspecto. Então, a gente acha que é muito importante ter isso em mente, né, e avaliar a situação fática de cada contrato à luz das circunstâncias e das questões específicas daquele contrato. Vão ter casos, né, tem áreas do agronegócio que vão ser mais afetadas e tem áreas do agronegócio que não vão ser tão afetadas, né? Então, cada uma delas precisa avaliar os impactos disso, né, e levar isso em consideração. Outro ponto importante é que, por exemplo, tem alguns contratos, né, considerando que o agronegócio é uma atividade essencial, né, e considerando a questão temporal da atividade agrícola, né, que as safras elas são de longa duração, né, muitas vezes a produção de uma safra ela depende de um ano de planejamento anterior, né, então você pensar em alguns tipos de contratos agrícolas e você tentar alegar algum tipo de resilição ou de revisão, muitas vezes talvez não vai fazer sentido, né? Por exemplo, quando você pensa num contrato de arrendamento rural ou de parceria agrícola, e você fala assim, olha, eu não vou te pagar porque alguma coisa aconteceu aqui. Não, a tua produção foi pensada há um ano atrás, você está colhendo a sua colheita agora, né? Então, assim, o que você pode ter um efeito daqui para frente, né? Mas o passado, com certeza, é difícil você alegar alguma coisa. Então, acho que era isso que eu queria trazer aqui num primeiro momento, para a gente pensar a respeito dessas questões, né? Como lidar com a execução contratual nesse cenário, e vou me colocar à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado, Vladimir. Nosso último palestrante é o Marcelo, que traz uma experiência especial na área de arbitragem. E com você, Marcelo. Não estamos te ouvindo, Marcelo. Agora sim. Sim? Ótimo. Eu estava dizendo que eu estava te agradecendo duplamente. Primeiro porque é uma oportunidade de estar aqui aprendendo com tanta gente bem informada, inteligente e conhecedora do setor de agronegócio. E segundo porque esse seu convite me obrigou a fazer um exercício e fazer uma certa pesquisa para saber quais eram os temas realmente que eu poderia abordar aqui hoje. E eu falei com algumas pessoas, liguei para alguns clientes, algumas pessoas do ramo, então eu cheguei à conclusão de que, no geral, o agronegócio vai bem. Assim, eu ouvi reclamações muito assim, mais pesadas do pessoal, obviamente, dos produtores de álcool. Por conta do Covid, mas primeiro muito mais por conta do impacto do preço do petróleo sobre o álcool e segundo por conta da queda do consumo, que diminuiu demais a demanda pelo etanol. Então o preço caiu de uma forma incrível. Eu recebi aqui uma cotação de preço para o produtor, caiu de 2,70 para 1,70 o litro, é uma queda enorme no período de 30 dias, ou seja, não há como você achar que essa situação é uma situação fácil. E como você sabe, nós atuamos lá no escritório nós somos um escritório de contencioso, então nós advogamos para empresas e nós, como você disse, também atuamos às vezes como árbitro em arbitragem. Mas a nossa atuação como advogados, que nós temos visto uma crescente de casos que não são do agronegócio propriamente dito, mas aquilo que orbita em torno do agronegócio. Então, o Thiago estava falando agora de financiamento. Financiamento é uma questão fundamental, porque quando você tem um financiamento, lá para frente, você vai ter uma questão de recuperação de crédito. E num cenário em que o preço tem esse tipo de variação, que a gente está falando das mudanças com a gravidade que nós estamos vendo aqui, com certeza você vai ter questões
muito sérias na parte de recuperação de crédito. Eu acho que foi o Buranello que falou, não sei se foi o Domício Buranello logo no começo, já falou agora de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que foi uma resolução que foi adotada no dia 31 de março, recomendando aos juízes que flexibilizassem mais ainda algumas regras na recuperação judicial de empresas durante essa fase do Covid, ou seja, prorroguem prazos, revejam cumprimento de plano de recuperação judicial de empresas que já estão na fase de cumprimento desse plano, ou seja, as questões inerentes à recuperação do crédito em si vão ficar ainda um pouco mais complicadas. Mas não é só isso o que está complicando a vida de todo mundo, porque nós sabemos que está caracterizada para vários efeitos a situação de força maior. Um cliente que chegou para nós uma reunião igual a essa aqui, cheio de quadradinhos assim na tela, porque hoje é a solução, falou de força maior, como se a força maior fosse resolver todos os problemas dele. E aí eu virei para ele e falei assim, qual aspecto da força maior se aplica só a você e não se aplica a sua contraparte nesse contrato? Força maior é uma situação que se aplica a todo mundo. Aliás, tem uma situação de pandemia que se aplica ao mundo inteiro, propriamente, neste caso. Então, nós temos que falar, isso aí não vai resolver o nosso assunto, a gente tem que ir um pouquinho adiante e dizer por que a força maior impacta mais a sua situação nesse contrato do que a dos outros. E nessa aplicação, nós temos visto algumas iniciativas aí legislativas, e aí a Samantha estava lembrando do julgamento agora há pouco lá no Supremo. Nós tivemos uma experiência, estamos tendo aí uma experiência muito interessante na semana passada, aquela liminar do ministro Toffoli, que foi dada no caso nosso lá do escritório. Nós tínhamos obtido uma liminar do Tribunal de Justiça de Piauí, cujo prefeito da cidade de Teresina tinha interditado uma fábrica. E nós falamos, olha, é atividade essencial, e toda essa discussão que a gente está tendo aqui agora, conseguimos no Tribunal de Justiça uma liminar e a própria prefeitura tomou a iniciativa de ir ao Supremo pedir a revogação da liminar por conta de um pedido específico ao ministro Toffoli. E aí surgiu aquela decisão que causou essa celeuma toda e que inaugurou, acabou virando esse leading case no Supremo e inaugurou a discussão a respeito disso. Então, é esse tipo de situação que nós estamos vendo no escritório. E a legislação, também já foi lembrado aqui, esse projeto de lei do senador Anastasia, é o 1179, esse projeto de lei tem muita coisa complicada ali, ele fala algumas coisas de prescrição e decadência, ele se mete a falar coisas a respeito de relação contratual. Eu vou dar só um exemplo, por exemplo, ele já define como a data para a caracterização de força maior nos contratos o dia 20 de março. Dia 20 de março, para quem se lembra, é a data daquele decreto legislativo número 6, que definiu que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil por conta do coronavírus. Então, ele falou, olha, como o decreto legislativo é do dia 20, então, a partir dessa data, no Brasil, já está caracterizado. Agora, e a declaração anterior da Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, do qual o Brasil faz parte, que já tinha previsto uma data anterior. Então, essa lei, estou só dando um exemplo pequeno já de um assunto que pode dar problema. Então, quando a gente vê que toda vez que tem uma intervenção, principalmente quando tem uma intervenção um pouco desarticulada, como nós estamos vendo, de governo federal, governo estadual e governo municipal, em anos de eleições, em que alguns prefeitos estão fazendo nitidamente campanha em cima da história do coronavírus, a gente vê que, às vezes, a diferença entre uma lei muito severa é aquela mesma diferença entre o veneno e o remédio, está na dose só. E por isso, então, só para terminar, eu sei que eu fiquei por último e o tema estou falando rápido, porque eu sei que o meu tempo é curto, mas só para terminar, eu queria, portanto, salientar a importância, neste momento, de algum meio alternativo de resolução dessa controvérsia. A Samantha lembrou muito bem que, muitas vezes, o judiciário não tem uma boa percepção de assuntos, de temas relacionados ao agronegócio, ou muito específicos do agronegócio. E eu queria lembrar que, além das câmaras de arbitragem, existem câmaras com árbitros que têm muita experiência nesse assunto.
Além disso, eu acho que agora é o momento para a gente começar a investir mais seriamente na questão da mediação. Não uma mediação, aquela coisa assim, vamos tentar fazer um acordo, mas sim um exercício institucional com regras e com funcionamento, com a atuação de um mediador profissional para a solução desses conflitos. Eu acho que aí é que está a tendência, porque senão você vai sempre correr o risco daquela história de que o paciente, às vezes, sobrevive à doença, mas morre do tratamento. Fui rápido, mas acho que cumpriu o meu tempo aqui. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou agora abrir para algumas perguntas que estão chegando para nós. Eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para o Renato e para o Domício. E a pergunta é: foi aprovado, aliás, foi sancionada na semana passada a Lei do Agro, que cria inovações na organização do mercado de crédito. De que maneira essas inovações contribuirão para o desenvolvimento do setor? Daniel, obrigado aí pela questão. Vou começar, depois eu passo a bola aí para o Domingos. São várias alterações que, combinadas, né, elas têm um condão aí de realmente melhorar o ambiente de crédito para o setor. Eu acho que, em geral, o que a gente tem que e pode destacar, eu acho que aqui não é um aspecto em especial, mas, primeiro, né, acho que a questão de segurança do crédito com maior transparência, então você vai poder realmente fazer fluir melhor e com os registros eletrônicos, principalmente a partir do ano que vem, da centralidade ao endividamento, né, da cadeia industrial, então, portanto, melhora a gestão de risco, melhora a avaliação do crédito, então, isso reduz taxas, isso dá maior transparência ao investidor. Eu acho que o Thiago falou é fundamental também, porque haviam várias amarras e que a gente mal, assim, de certa forma, compreendia aquilo, né, o porquê que era tão travada a questão de investimento estrangeiro. Então, a gente tem a possibilidade hoje de maior fluidez, né, dos fluxos de capitais internacionais para o setor, permitindo a variação cambial desses papéis. Isso tudo também é extremamente relevante. Eu acho que na CPR, algumas mudanças aí em relação à forma de taxa de juros que já vinha sendo solicitado para o mercado também influencia muito positivamente. Ficou para trás numa discussão legislativa o caráter extraconcursal da CPR. Eu acho que isso seria também um ganho bastante especial e produtivo para o contexto de maior fluidez do crédito, mas, enfim, talvez venha aí um projeto de lei específica para tal. Mas, por outro lado, também, você permitiu ao emitente a declaração de essencialidade do bem dado garantia, em especial a alienação fiduciária, nesse caso, que vem gerado alguns embates dentro do contexto do judiciário e recuperação judicial de produtor rural. Então, eu acho, contexto geral, veio bem, tem muita coisa positiva que pode contribuir, sim, para esse contexto de um aperto de crédito, maior rigidez do crédito, né? Então, portanto, maior transparência, facilidades, como o Thiago falou, na formalização da Constituição, principalmente no que virá e por aí nos sistemas, né, de registro, a possibilidade de assinatura digital, isso tudo dentro de um contexto nacional, de âmbito nacional como o agro, é extremamente relevante. E maior participação desse ambiente de crédito privado, diminuindo o peso aí do Estado. Nesse contexto dos avanços, eu acho que vem por bem. Espero mesmo que o fator crise e pandemia, um olhar aqui positivo mesmo, de que isso possa não ser tão influenciado, ao contrário, que possa haver, através deste veículo e deste canal, né, a forma de suprir aquilo que vai faltar, tanto de programas oficiais, como do mercado financeiro tradicional. As operações tradicionais bancárias talvez percam maior força, tração agora, e possam ser complementadas por esses novos instrumentos e operações no âmbito de mercado de capitais. Ótimo, Domício.
Pronto. Eu me lembro que a primeira reunião que nós tivemos com o secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e aqui eu tiro o chapéu para o Ministério da Agricultura, porque depois de 30 anos de advocacia, acho que foi a primeira vez que eu vi o governo vindo até o mercado para escutar e para entender quais são, né, qual é a necessidade, né, do mercado sob o ponto de vista do credor, né? Sempre o foco foi do tomador de recursos, dessa vez o governo querendo incrementar o crédito, querendo fomentar o agronegócio, ele quis ouvir a visão do outro lado, né? Então, realmente, a iniciativa deles foi excelente, foi fundamental. E eu lembro a primeira reunião que nós tivemos, uma reunião, um grupo muito pequeno, né, formado por mim, pelo Renato, pelo Tiago, um advogado também do Tozinho, teve presente, um grupo bem pequeno, e esse grupo foi formado pelo Ministério da Agricultura para sugerir alterações na IP do agro, e no final esse grupo passou de 3, 4 pessoas para mais de 60 pessoas, o que era necessário, né? Tinha ali, participava desse grupo representantes de vários setores do agronegócio, né? Mas um aspecto que eu gostaria de ressaltar, que a lei trouxe, né, e que passou despercebido por muita gente aí, foi que, numa das conversas em paralelo com o Ângelo, né, eu disse, Ângelo, podemos, né, trazer alguma coisa aqui em benefício dos credores estrangeiros? Ele falou, olha, pode colocar o que você quiser, a nossa intenção realmente é melhorar o crédito, né? Ele até marcou uma reunião em Brasília, eu levei um grupo de clientes, investidores estrangeiros, para ter uma reunião específica com ele, para que eles pudessem também dar a visão do investidor estrangeiro aqui no Brasil. E nós fizemos, então, eu convidei até um jurista do Rio de Janeiro, o professor Melim Chalubi, que é o autor do projeto de fidúcia aqui no Brasil, que é o que a gente precisa, mas grande especialista em relação fiduciária, para fazer ali, a par das questões de CPR, digitalização, documentos eletrônicos, preparar 6 artigos específicos tratando de um tema super importante para os credores estrangeiros, que é a alienação fiduciária de imóvel rural, né? A gente sabe que existe uma lei que restringe a aquisição de propriedade rural pelo estrangeiro e, por conta disso, havia uma dúvida, né, se um estrangeiro poderia receber a propriedade fiduciária, ou seja, a propriedade resolúvel em garantia de um imóvel rural, né? Isso, na prática, a gente se deparou com vários cartórios de registro de imóveis rejeitando o registro dessa garantia. Nós tivemos uma decisão, acho que foi a primeira decisão relevante no estado de Goiás, declarando a validade. Enfim, o que a gente queria é que a lei sanasse qualquer dúvida quanto à possibilidade. Ela trouxe não só a possibilidade de se prestar a alienação fiduciária de imóvel rural para estrangeiro, mas mais que isso, até a dação em pagamento desse imóvel. Quer dizer, o que é um pouco estranho, porque se existe uma restrição para aquisição de imóvel rural para estrangeiro, né, o estrangeiro vai poder ser proprietário de imóvel rural se ele receber em dação em pagamento aquele imóvel que havia sido dado em garantia para ele, né? Isso vale para alienação fiduciária de imóvel rural e vale também para imóveis na faixa de fronteira, né? Então, essa daí foi uma grande inovação. A repercussão disso no mercado internacional foi excelente. Além disso, outra grande inovação que a MP, ou a Lei 13.986, eu também estou com o Thiago, é difícil lembrar o número, que é recente, trouxe foi com relação à alienação fiduciária de produto, né? Também a lei passou a permitir expressamente a CPR garantida para alienação fiduciária de produto. E mais que isso, ela tocou num assunto fundamental, um assunto sensível, né? Lá atrás, na década de 90, o que a gente via uma jurisprudência formada invalidando, né, a alienação fiduciária de produto móvel, fungível e consumível. Isso tinha uma razão específica, que era para evitar prisão civil do depositário infiel, coisa que já não existe mais por conta do Pacto de São José, enfim, né? O fato é que, em 2004, né, o legislador tentou alterar a lei 4728, que trata da alienação fiduciária, né, ao incluir bem móvel, ao dizer só bem móvel, ele incluiu ali a palavra fungível.
E mesmo assim, existem alguns julgados ainda que, por conta de um produto agrícola, se tratar de bem imóvel, fungível e consumível, né, existe um risco daquela garantia ser invalidada. Hoje não. Hoje a lei é bastante clara, ela menciona produto, né, futuro, presente, fungível, infungível, consumível ou não. Então, ela deixou bem claro ali a possibilidade de se prestar a garantia da alienação fiduciária. Isso é importante em razão da natureza da alienação fiduciária. A gente sabe, o Marcelo pode até comentar, é uma garantia extraconcursal. O credor não participa por conta dela de uma recuperação judicial do tomador, ou mesmo em caso de falência, tá? A questão não é a alienação fiduciária, a questão é como é que o pessoal entende o bem dado da alienação fiduciária, ou seja, declara essencial aquele bem e você não consegue nunca. A lei fala que você não pode executar em 130 dias, mas você nunca consegue executar aquela alienação fiduciária. E aí tentaram também, nessa lei recente, incluir ali que, se for essencial esse bem, né, o emitente da CPR tem que declarar na cédula a essencialidade do bem. Não sei se o judiciário vai entender isso como um bem não essencial, porque foi declarado na cédula. Isso é uma coisa que a gente vai ter que observar como é que a jurisprudência vai se portar. Tá? E outro aspecto que eu também queria, mais técnico, queria colocar aqui, muita gente encarava essa questão da alienação fiduciária, recebia alienação fiduciária de bem imóvel, de produto, né, fungível, consumível, mesmo com alguns riscos. No entanto, o penhor, que seria a forma tradicional de garantia sobre um produto, ele ainda tinha uma vantagem sobre a alienação fiduciária, tá? Pequena vantagem, porque a alienação fiduciária tem muito mais vantagens, né? Que é a lei que trata do penhor, ela prevê expressamente a transferência do vínculo daquela garantia a qualquer produto ou subproduto decorrente de um processo de beneficiamento ou transformação do bem originalmente dado. Ou seja, né, recebeu penhor de cana-de-açúcar, você automaticamente tem o penhor do açúcar ou do álcool produzido daquela cana. Esse princípio não tinha na alienação fiduciária. E a lei, né, essa lei recente trouxe justamente esse princípio, né, o mesmo princípio que o penhor, ou seja, a alienação fiduciária de um produto, ela segue qualquer subproduto ou derivado daquele bem dado inicialmente garantia. Lógico, como o Tiago mencionou, a questão da digitalização, assinatura eletrônica, registro eletrônico, a CPR de floresta, que é uma grande inovação, realmente é uma grande vantagem, a possibilidade de emissão de CRA no mercado internacional, enfim, eu acho que tudo isso realmente agrega, incrementa e facilita, talvez, o acesso a recursos no mercado local e internacional. Ótimo, obrigado, Donício. Tiago, uma pergunta apresentada para você aqui é: de que maneira essa alteração promovida pela Lei do Agro pode contribuir para a preservação das florestas? Eu acho que ela criou... Justo, obrigado pela pergunta, Daniel, ao participante, ouvinte que tenha feito. Eu acho que ela é exatamente ligada nesse ponto que o Donício acabou de comentar, da CPR de floresta, que eu também mencionei no início. Ela cria a possibilidade da emissão da CPR de floresta. Antes não existia essa possibilidade, ou era uma possibilidade um pouco mais discutível do ponto de vista jurídico, de qual era o produto vinculado à CPR. Acho que só um comentário um pouco mais conceitual, mas só para poder contextualizar melhor. Para emissão de uma CPR, não bastava, antes da Lei 13.986, ser um produtor rural, mas você precisava especificar qual produto rural você ia entregar. E se você fosse discutir uma CPR de floresta, você não vai entregar produto algum, porque você não vai cortar a floresta e não vai entregar madeira. Né? Não estamos falando de floresta plantada aqui, estamos falando de floresta nativa, floresta de preservação. Então, a discussão era como é que você consegue tornar um título algo que pode ser um recurso novo para o produtor rural, vinculado à madeira, obviamente, mas vinculado a uma floresta. Então, a lei não só criou o conceito da CPR de floresta, mas também criou para esse tipo de CPR a possibilidade de, inclusive, não ser emitida por produtor rural. É o único tipo de CPR que pode não ser emitido, o emitente da CPR pode não ser um produtor rural, porque, obviamente, você pode ter áreas em que existem florestas e que o proprietário não é alguém que exerce atividade agrícola ou pecuária.
Então, ela abre essa possibilidade. Claro que ainda existem discussões de como é que seria a precificação dessa CPR, algo absolutamente novo, né, gente? Algo que tem uma semana de validade, de realidade no Brasil, né, de qual é o valor que ela vai se dar, qual é como você vai precificá-la? Você vai precificar pela retenção de carbono na atmosfera ou você vai precificá-la pela quantidade de metro cúbico de madeira que existe naquela área? Mas qual tipo de madeira? Né? Então, você tem e você nunca vai entregar nada do ponto de vista físico, né? Você nunca vai efetivamente entregar a floresta a ninguém, porque o objetivo dela, na verdade, eu quero inverter a lógica, e eu acho que aqui que é o aspecto super interessante, é inverter a lógica da preservação. Preservação deixa de ser um ônus, preservação passa a ser uma renda, passa a ser um motivador para que o produtor tenha essa área preservada. E, em larga escala, a gente pode imaginar que, obviamente, é o potencial desse tipo de disposição, da mesma forma que é um potencial, né, o pagamento por serviços ambientais, é você reduzir, obviamente, o desmatamento, você tirar o interesse econômico de desmatar para ter o interesse econômico em preservar. Eu acho que inverter um pouco a lógica do que a gente olha para a legislação ao longo das últimas décadas. Né? Não estou aqui advogando pelo fato de que não deveria haver punição para o descumprimento da lei, pelo contrário, claro que o descumprimento da lei deve ser punido, mas se a gente não fato é que os mecanismos que existiam até hoje, gente, sem nenhum tipo de viés, eles não estão dando tão certo quanto a gente gostaria que eles dessem, né? Então, a gente precisa inverter a lógica disso. Inverter a lógica disso é encontrar mecanismos em que você dê rentabilidade, dê uma forma de rentabilidade real para aquele que detém uma área em que existe floresta. E que ele não tenha mais o interesse, ou que tenha o jogo econômico contra ele de eu devo desmatar e correr o risco de ser punido, ou eu devo preservar a floresta e ter uma rentabilidade pela preservação. E eu acho que a CPR de floresta é mais um mecanismo. Eu acho que é importantíssima a discussão do projeto de lei que a Samantha mencionou no início, do pagamento de serviços ambientais, das cotas de reserva ambiental, quer dizer, todos esses outros mecanismos também são importantes. Eu acho que não existe um único que resolve todo esse problema. Mas a ideia por trás da CPR de floresta seria criar um mecanismo de uma emissão de um papel em que você remunera o detentor daquela terra, seja ele produtor rural ou não, pelo fato de ele ter preservado a terra, preservado a floresta no ano imediatamente anterior. Essa seria a intenção, essa seria a ideia. Obviamente existem aqui alguns desafios de como você coloca isso do ponto de vista econômico, de pé financeiro, de retorno. Talvez aqui, só para finalizar aqui a resposta e complementar, a gente teve uma outra legislação interessante, que é recente, que é dos títulos, né, relacionados ao setor do etanol, de preservação, os bios que eles podem agora emitir. E esses títulos, gente, eu acho que aqui o curioso deles é que eles podem criar uma forma de precificação de crédito de carbono que a gente sempre tentou também no Brasil durante muito tempo. E eles podem também ser um mecanismo que auxilia amanhã a precificação da CPR de floresta. Eu acho que, obviamente, não tem aqui uma resposta ainda dada pela uma resposta certa ou específica com relação a qual vai ser o preço, mas pelo menos algum caminho a gente tem. Sem existir antes a CPR de floresta, a gente tinha incertezas jurídicas com relação a como você poderia instrumentalizar esse papel. Hoje a gente já tem essa certeza jurídica. Obviamente agora temos que achar a solução econômico-financeira para colocá-la de pé. Ótimo, eu vou pedir agora ao Marcelo primeiro e ao Vladimir em seguida que comentem sobre um comentário que foi feito no Congresso Nacional a respeito justamente desse PL 1179, que estabelece um regime que tenta regular as relações contratuais durante esse momento de crise. E um dos argumentos que foram utilizados para que o Congresso realizasse essa legislação especial foi justamente de dizer que se o Congresso não fizesse isso, o que nós poderíamos ver no Brasil é uma espécie de disseminação de decisões judiciais contraditórias. Então, entre esse ambiente e um ambiente em que o Congresso, com informações limitadas e com as dificuldades do momento e da urgência, estabelece algum critério para organizar esses contratos durante esse momento, seria melhor que o Congresso fizesse isso. Gostaria de ouvi-los, começando pelo Marcelo, em seguida
eu passo para o Vladimir. De novo, há muito tempo atrás eu dava umas aulas de resolução de disputas aí na GV e eu explicava para os alunos o seguinte: imagina que você tem um problema e você precisa ter uma contraparte, você precisa encontrar uma solução para esse problema. E você não consegue chegar a uma solução. Então, você é obrigado a recorrer a um terceiro para resolver aquele problema que você foi incapaz de resolver. Esse terceiro vai ser ou um juiz ou um árbitro. A solução que ele vai dar, muito provavelmente, não é a solução que você vai mais gostar. Às vezes, você vai detestar. Mas, entre detestar ou não gostar, ou gostar mais ou menos, é o que vai acontecer. Ao passo que, se as próprias partes têm a capacidade de encontrar a solução do problema, é sempre a melhor solução. É claro que no dia a dia e na vida cotidiana existem situações em que há um descompasso entre as partes. Então, o poder público precisa intervir nessa relação. Um exemplo típico, que vem lá da década de 40, e ainda assim hoje já está sendo discutido, e já teve até uma medida provisória 927 para relativizar as relações de trabalho, mas um exemplo típico é a relação de trabalho. Agora, nós temos uma longa tradição de legislações que interferem diretamente no domínio privado das relações contratuais entre as partes. Então, se a gente olhar lá para trás, a gente vai lembrar da lei do inquilinato, e essa lei, por exemplo, fala tem alguns dispositivos a respeito de contratos de locação em curso. Essa lei, não, desculpa, esse projeto de lei, né? Existem, se a gente olhar lá para trás, lembra toda a celeuma que aconteceu a respeito de mensalidades escolares? Assim, talvez nem todo mundo tenha essa memória, que os que tiverem mais cabelo branco vão lembrar um pouco do que foi essa realidade. E decisões judiciais contraditórias é uma realidade com a qual nós aprendemos a conviver há décadas no país. Então, lamentavelmente, você tem... Eu dei o exemplo daquela decisão do ministro Toffoli, horas depois saiu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em sentido diametralmente oposto. Nós estamos vendo situações jurídicas, só para ilustrar assim, o momento em que nós vivemos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que eu só posso ser preso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal precisam me condenar para eu ser preso. E ontem nós vimos uma senhora ser presa porque estava sentada no banco de uma praça pública, sentada assim, tomando sol, sem importunar ninguém, ela foi presa ali no ato. Se você ela fala assim, olha, cadê os 11 ministros do Supremo que precisam decidir que eu tenho que decidir? Eu sei, eu não vou entrar na história da prisão em flagrante, eu estou dando esse exemplo porque esses aspectos relacionados, lembra da teoria tridimensional do direito, do fato, valor e norma? O fato social gera uma tal comoção social que os valores muitas vezes se sobrepõem às normas. Então, essa norma, esse projeto de lei 1179, é um bom exemplo de normas jurídicas de validade bastante contestáveis, alguns conceitos de resilição contratual, rescisão contratual, força maior, caracterização de situações do tipo para a revisão contratual, ela já de cara já exclui, como o Vladimir bem lembrou, tem um artigo expresso lá. Agora, não é bizarro você ter uma lei para dizer assim, olha, se você quiser rever um contrato e a sua alegação for de que houve uma mudança econômica muito radical, isso já não é razão suficiente para você rever as bases econômicas desse contrato. São leis assim que são esquisitas, ou seja, são legislações feitas pela patologia e não pela fisiologia do sistema. Então, você, óbvio, já pode antever que na aplicação de uma lei desse tipo, que é feita no momento em que o valor prevalente na sociedade, a comoção social é mais forte e importante do que a técnica jurídica, você vai ter aquilo que o ministro Jobim costuma chamar de Estado de justiça e não Estado de direito. Eu vi uma vez uma palestra dele falando isso, ele falou assim, o Brasil há muito tempo deixou de ser um Estado de direito. Aqui prevalece hoje o Estado de justiça, ou seja, o Supremo Tribunal Federal faz aquilo que está dentro da sua noção de justo, não na sua noção realmente de legal. Então, essa é uma lei, com todo o respeito, com toda a admiração
pela nobreza da intenção, é um típico exemplo de que um tiro pode sair pela culatra. Ou seja, de novo, a dose errada transforma o remédio em veneno. Obrigado. Vladimir? Eu acho que, Marcelo, eu acho que sem dúvida faz sentido muitas das coisas que você fala, né, que você diz e tal, mas ao mesmo tempo eu discordo em alguns aspectos, porque eu acho que para soluções, para questões extremas, né, muitas vezes a gente precisa adotar algum tipo de solução para tentar ajudar na resolução de alguns aspectos da sistemática legal nossa, né? Vamos supor, por exemplo, né, esse projeto de lei, ele regulava, né, no tocante, por exemplo, às locações urbanas, né, havia uma ideia de tentar estabelecer uma suspensão dos pagamentos dos aluguéis até outubro, e que a partir de outubro o locatário pagaria esses aluguéis de agora, parcelados em milhões de vezes, entendeu? Eu acho uma iniciativa como essa legal, né? Ela ajuda o sistema judiciário, né? Porque qualquer juiz que for decidir uma coisa como essa, ele vai decidir, ele vai avaliar as questões específicas daquele caso e vai dar uma decisão, certo? E a gente vai ter um monte de decisão diferente. Então, vai ter juiz que vai falar, não, você paga 30% do valor do aluguel. O outro vai falar, você paga 50%. Você vai pagar 60%, né? Então, às vezes, eu tendo a achar que uma iniciativa para um momento como esse, né? Ao mesmo tempo, a gente acaba vivenciando coisas absurdas, né? Cada jabuti que tentaram colocar nesse projeto de lei, né? A ideia de suspender a proibição de arrendamento de imóvel rural para estrangeiro durante esse período. O que significa isso? Que sentido que faz uma iniciativa como essa, né? Não faz o menor sentido. Por mais que eu, por exemplo, seja favorável, né, a investidor estrangeiro poder arrendar imóvel rural no Brasil, você permitir que um estrangeiro venha e arrende o imóvel rural de agora até outubro, o que significa isso, né? Então, ou seja, a gente, infelizmente... Desculpa, e o que tem a ver com o Covid, né? Exatamente, né? O que tem a ver com o Covid veio do exterior, né? Então tem aí talvez uma relação... Exatamente, porque, obviamente, a questão da locação urbana, né, especialmente a locação residencial, né, ou a locação comercial, né, dependendo do negócio específico, né, realmente tem muitos setores que estão sofrendo um impacto negativo absurdo, né? Então, ou seja, a gente vai, infelizmente, ver decisões completamente diferentes para situações semelhantes e que vai demorar muito tempo para ver uma pacificação jurisdicional nesse aspecto, né? Eu posso completar só uma coisa? Ali no campo das bizarrices, eu me lembro que há muitos anos atrás, no momento que o depoente não sabe precisar, mas tinha várias medidas provisórias do governo Itamar Franco. E o governo Itamar Franco foi um governo turbulento, porque foi antes da estabilização monetária do Plano Real. Então, foi aquela preparação. Eu nunca esqueço de uma coisa que foi assim surreal que eu vi, que era uma medida provisória que estabelecia regras para a livre negociação de alguma coisa. Aí você fala assim, bom, se a negociação é livre, como é que você vai estabelecer regras? O título da medida provisória já era uma contradição ali em si mesma. Então, essas situações, Vladimir, como você estava dizendo, de novo, eu acho que a iniciativa é válida, merece elogios desse projeto de lei 1179, mas você vai ter uma série de situações que vão ter que ser definidas no caso concreto. Por exemplo, quando você fala de uma locação, você sabe, por exemplo, se o imóvel locado pertence a um fundo de investimentos e os investidores que fizeram investimento naquele fundo para ter aquela relação locatícia. Então, quando você mexe na relação entre locatário e locador, você está mexendo numa cadeia de outras coisas que vão ser afetadas. A mesma coisa no agronegócio.
principalmente no que diz respeito à logística e infraestrutura, ou seja, quando você está mexendo numa situação, num contrato de take or pay de um porto, por exemplo, ou quando você está falando de condições de transporte de produtos rurais, e a gente não tem que subestimar a questão do transporte novamente. A gente já viveu, num passado recente, a questão dos caminhoneiros que estão ameaçando de novo começar a se manifestar. Então, o agronegócio vai muito bem, mas uma coisa que está próxima ao agronegócio, que é a dependência do transporte, pode dar um problema muito sério. Então, todas as vezes que você vai interferir nessa relação e vai de cara falar assim, olha, a solução aqui é 30% está resolvido, ou 50% está resolvido, você com certeza vai criar situações de iniquidade maior do que aquilo que você pretende evitar. Por isso que eu acho que a solução sempre vai ter caso a caso e por meio de mediação. É melhor. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vladimir. Samantha, foram divulgados nessa semana os dados sobre o desmatamento da Amazônia. E chamou a atenção de muita gente que esses dados, este ano, estão 30% maiores do que no mesmo período do ano passado. E é um recorde histórico. Nós sabemos que isso, frequentemente, acaba sendo colocado para o agronegócio se posicionar, reagir. De que maneira isso tem a ver com o agronegócio? Como o agronegócio deveria lidar com uma informação tão sensível como essa? Bem, Daniel, na verdade, muitas vezes isso é colocado nas costas do agronegócio, né? Culpam o agronegócio por estar abrindo fronteiras agrícolas na Amazônia para colocar produções, para aumentar áreas produtivas, enfim. Quando, na verdade, se nós colocarmos um pouquinho de razoabilidade na análise desses números, a gente vai perceber que o agro é contra os desmatamentos ilegais por vários motivos. O primeiro deles é que, se o produtor rural que está na Amazônia precisa cumprir ou 35% de reserva legal se ele estiver no cerrado, ou 80% de reserva legal se ele estiver na floresta da Amazônia, ele produz, então, em parte, né, com significativa redução da sua propriedade. Se ele precisa de licença, Mato Grosso, por exemplo, precisa de licença ambiental única, o Pará precisa de licença, se ele tem toda uma exigência ambiental para cumprir, para poder comercializar o seu gado, a sua soja, enfim, a sua produção, é óbvio que ele não vai querer um sujeito que desmatou ilegalmente concorrendo ilegalmente com ele, porque é uma concorrência desleal, onde o custo de produção deste ilegal é muito menor. Portanto, só por essa regra de mercado, o agro já seria contra abrir fronteiras agrícolas desta forma. Mas o que a gente percebe é que não há uma atribuição da responsabilidade a quem se deve. Então, na minha análise, nós devemos o desmatamento ilegal a uma série de fatores. E a primeira e mais importante delas, que também está sendo afetada, infelizmente, pela crise do coronavírus, é a discussão da MP, da reforma agrária. Nós precisamos de regularização fundiária, reforma agrária e regularização fundiária, para que nós possamos dar donos às terras. Na Amazônia, eu digo Amazônia como região, né, na Amazônia legal, que pega do Mato Grosso para cima, as pessoas não têm título. E em terra de ninguém cuida, portanto, todo mundo pode invadir. Então, é o caçador, é o grileiro, é o ladrão de madeira, são todos os tipos de criminosos que promovem o desmatamento ilegal da Amazônia. O desmatamento ilegal da Amazônia não é um problema ambiental, é um problema de polícia. Então, é preciso que haja por parte do governo uma iniciativa forte, urgente e necessária de regularização fundiária daquelas áreas. Vamos dar título para quem é dono da terra, e quem não tem, as áreas que não tiverem dono, a fiscalização precisa efetivamente funcionar. Então, aí eu diria uma segunda solução. A primeira é a regularização fundiária, a segunda é um plano de fiscalização por comando e controle forte. Precisa acontecer o zoneamento ecológico-econômico, porque aí a gente vai conseguir fazer um ordenamento desse território na parte norte do Brasil, que é absolutamente necessário. A gente precisa fazer isso funcionar. E o pagamento por serviço ambiental, porque se a floresta em pé valer alguma coisa, ela for uma alternativa econômica
a colocá-la no chão, as pessoas vão começar a pensar antes de derrubá-la. Então, se nós juntarmos, e são todas, Daniel, iniciativas de governo, iniciativas que a gente precisa do poder público para conter. A gente tem que exigir o agro sério, que não desmata, que tem reserva legal, que tem APP, precisa exigir do governo medidas que contenham o desmatamento ilegal, primeiro, para melhorar a nossa imagem lá fora, e segundo, para o agro parar de levar uma culpa que não é dele, né? Não é ele que faz. Só queria colocar aqui um finalzinho, eu sei que a gente está com o nosso tempo estourado, mas ao que o Thiago falou dos Green Bonds, está super na moda agora, e eu acho que é uma grande oportunidade hoje a essa negociação de títulos verdes, porque os setores que vão ter um incremento da sua economia com essa crise, que são setores de delivery, setores de tecnologia, setores que acabam tendo um incremento na sua atividade por conta disso, eles podem ser investidores em sustentabilidade e financiar o agro, porque aí se eles emitem, e o título verde, ele é um título de renda fixa, ou seja, ele é seguro até para aquele investidor como eu, super moderado, que não gosta de correr risco, é um título seguro que tem o seu objetivo investimento em sustentabilidade. Então, eu acho que se a gente juntar isso tudo, e lá na Amazônia, onde tem esse desmatamento ilegal, nós começarmos com a regularização fundiária, o zoneamento, a organização por parte do Estado, a emitir títulos verdes, nessa parte que está em pé, e que é 80% da vegetação da Amazônia, o Brasil ninguém segura mais. Posso complementar, Daniel, aqui? Puder fazer um rápido comentário, esse último ponto que a Samantha colocou, é pura verdade o que ela disse. Eu acho que é um mercado que, de novo, eu acho que, infelizmente, o investidor local não dá valor para ele, e eu acho que erroneamente não dá valor, porque há uma falsa percepção que o Green Bond é um papel que você compra só para preservar o meio ambiente. Eu não estou minimizando a importância da preservação do meio ambiente, muito pelo contrário. Ele é um título de dívida que também preserva o meio ambiente. E por que ele preserva? Porque você está emprestando dinheiro para aquele devedor que respeita a lei, primordialmente. Você está dizendo de um devedor que cumpre a legislação ambiental. Então, você está escolhendo para quem o seu dinheiro vai. Você está escolhendo que o seu dinheiro não vai para qualquer devedor. Ele vai sim para aquele devedor que está em estrito cumprimento com as leis ambientais da sua atividade. E o que ele é curioso é que ele é realmente um título, de novo, ainda muito internacional. Você tem um apelo gigantesco para esse tipo de papel na Europa e você tem um apelo gigantesco para esse tipo de papel na Ásia. A gente tem exemplos no Brasil de emissões de green bonds recentes em que os emissores receberam prêmio por ser um título green. E claro que isso não significa que o título terá prêmio simplesmente por ser green, mas a demanda, isso é uma mera regra de oferta e demanda do mercado. Teve muito mais demanda do que tinha de oferta de papéis green no Brasil. E por que o investidor se interessa também? Claro que pela preservação ambiental, mas por que no final? Porque aquele que é um devedor que consegue caracterizar e ter a sua operação chancelada como green, significa que ele tem condutas e governança que fazem com que o seu risco de crédito seja, no final, menor do que aquele que não cumpre a lei. Então, por isso que o investidor também gosta de prestar para ele, e por isso esse papel deveria ter uma escala muito maior do que ele tem, e o Brasil tem um potencial imenso de emitir papel com essa característica. Ótimo. Nós estamos chegando na reta final do nosso webinar, tivemos inúmeras perguntas que, infelizmente, nós não conseguiremos endereçar pelo nosso limite do tempo, mas eu vou encaminhar essas perguntas a cada um dos colegas. E antes de encerrar, e nós temos pouquíssimo tempo, senhores, então eu peço a cada um que tente responder essa pergunta em 20 segundos. Se você pudesse apresentar uma proposta para aprimorar o funcionamento do agro neste momento, que proposta seria essa? O que o Brasil deveria considerar? Por favor, não façam uma palestra. Nosso tempo está se esgotando. E eu queria começar um pouco na ordem invertida, porque nós começamos com o Renato e nós terminamos com o Renato. Então, deixa eu começar com a Samantha, logo depois Thiago, e continuamos com os demais. Bem rápido. Bem, muito obrigada, Daniel. Eu, na verdade, acabei fazendo isso, né? Essas medidas do governo que são necessárias,
se eu tivesse que escolher uma entre todas essas que eu citei, zoneamento, pagamento por serviço ambiental, licenciamento agilizado, desburocratização, eu faria a regularização fundiária da Amazônia. A gente vai sair dos noticiários internacionais e nós vamos dar um uso, e ainda mais agora com o incremento da bioeconomia, que o Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando fortemente, eu faria a regularização fundiária da Amazônia e daria às pequenas empresas privadas o poder de usar a biodiversidade da Amazônia com fármacos, com todo tipo de produtos que pudessem sair de lá para que a gente despontasse em outro mercado. Muito obrigado. Daniel, eu vou falar de um ponto que eu não comentei nas minhas outras falas. Se a gente pudesse enfrentar agora uma discussão, seria para mim a discussão da criação do fundo específico para o agronegócio, chamado Fundo de Agronegócio. E por quê? Porque ele daria ao investidor do local, que hoje em dia é primordialmente pessoa física, e que, então, portanto, naturalmente pode ter segurança em investir num título do agro, a possibilidade de delegar isso para um gestor profissional que vai saber usar os seus critérios, sua avaliação para alocar o dinheiro de uma forma correta. E eu acho que tem um exemplo claro, tá? A gente tem um fundo de investimento imobiliário que tem exatamente esse objetivo. Olha só como ele deu certo os FIs. Eles ganharam muita popularidade justamente porque o investidor consegue delegar a alguém, um gestor profissional, a alocação do seu dinheiro. E eu acho que esse mesmo exemplo a gente deveria trazer para o fundo de agronegócio. O governo recentemente criou o fundo de infraestrutura exatamente com esse objetivo. Eu acho que se tivesse uma proposta que a gente deveria olhar do ponto de vista infralegal, seria o fundo de agronegócio. Ótimo. Domício e, em seguida, o Vladimir. Olha, eu não sei. Eu acho que assim, a proposta seria: pare de interpretar a lei, né? Cumpra a lei como ela se apresenta, porque o grande problema é que a gente tem muita interpretação de muita gente, né? Especialmente do judiciário, e isso gera uma insegurança jurídica enorme, né? Para você explicar para um investidor estrangeiro que a lei diz uma coisa, mas que, na verdade, esse juiz entende de maneira diferente, não obstante, sentido literal ali contido naquela lei, assim, a insegurança jurídica de se operar aqui no Brasil é muito grande ainda, né? Então, a minha proposta é: pare de interpretar, né? Vamos aplicar a lei como ela se apresenta. Ótimo. Vladimir. Bom, eu gostaria de ver o Brasil sendo melhor reconhecido lá fora pelos nossos esforços de preservação. Tá mais do que provado que o Brasil é o país que mais preserva área verde no mundo. 66,6%, conforme a Embrapa Territorial, do nosso território é preservado. E nós sofremos ataques diuturnamente no exterior com relação ao desmatamento da Amazônia. Então, o que eu gostaria é que a gente fosse melhor no nosso marketing lá fora, porque isso, sem dúvida, atrairia muito mais investimento para o Brasil e para o nosso agro. Marcelo, e em seguida concluímos com o Renato. Eu acho que essa pandemia trouxe mudanças muito, muito profundas, muito mais profundas do que nós já nos demos conta. Nós vamos começar a descobrir como que ela mudou a nossa vida e vai continuar mudando daqui para frente. Isso, se você olhar em termos de Brasil, pode ser um diferencial maravilhoso para nós, uma oportunidade incrível, já que o Brasil tem essa propensão natural para o agronegócio, e o agronegócio é fundamental nesse momento de crise. O que precisa aqui, eu acho que é menos lei, menos politicagem, menos campanha, briguinhas bobas, e mais uma política pública mesmo de desenvolvimento do agronegócio, com uma parcela de proposta de governo mesmo, de proposta para o país, como direção a seguir. Independente de leis, nós já temos várias, um monte. Você pode achar lei que fala o que você quiser. Isso não resolve nada. Você precisa realmente de uma política, de uma orientação e de uma coordenação. É isso que eu gostaria de deixar como proposta. Ótimo. Concluímos com o Renato. Daniel, tem uma questão que eu também tenho vivenciado nesse período, que eu acho que é fundamental, ela vai vir para ficar,
e talvez a gente nunca vá ver o retorno dela em patamares como os existentes. É a questão de barreira sanitária. Para mim, essa é uma questão fundamental. Nós vamos ter entradas e saídas de produtos extremamente vigiados, extremamente controlados a partir de agora. E eu não acho que o Brasil é um mundo ideal nesse sentido. A todo momento, a gente pega algumas cadeias agroindustriais, de certa forma, sendo pisadas em relação a isso, questionadas, fechamentos de mercados, e isso, para nós, eu acho que é um aspecto que não dá mais também. A gente, como um país agroexportador, né, um dos players principais, a gente precisa, de fato, ter sanidade e certificação e colocar os produtos brasileiros, né, no mundo inteiro sem qualquer restrição. As barreiras vão subir e eu acho que o Brasil ainda peca muito nisso. É claro que isso também está ligado à questão de meio ambiente, de alguma maneira. Eu acho de onde vem o produto, qual é a origem, se também vem uma área, né, uma área que realmente que possa ser, que não é uma área protegida para a produção, enfim, eu acho que tudo isso está relacionado. Mas, em especial, se pudesse deixar alguma lembrança aqui, sanidade e certificação. Isso pode mudar o contexto do fluxo de produtos nacionais para o mundo inteiro. Bom, chegamos à reta final do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que participaram aqui conosco, Renato Buranello, Domício dos Santos Neto, Tiago Leite, Vladimir Abreu, Marcelo Muriel e a Samanta Pinheta, que caiu há pouco na internet, mas esteve conosco até o momento. Também agradeço a todos que participaram, mandando as suas perguntas. Em breve teremos novas edições de webinars organizados pela Escola de Economia da FGV em São Paulo. Espero que vocês possam acompanhar as nossas discussões e que isso nos ajude a compreender um pouco melhor os desafios por que passa o Brasil. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.